Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do nosso conteúdo do 8º ano do ensino fundamental. O nosso tema é um mundo bipolar. É importante que você esteja de posse do seu material para acompanhar e fazer as anotações, ok? Vamos nessa! Bem pessoal, esse nosso assunto está dentro do contexto da chamada geopolítica. Se você acompanhar o esquema que eu coloquei aí, você vai perceber que a geopolítica é um campo da geografia que visa compreender e explicar os conflitos internacionais, as relações entre os diversos países, guerras, conflitos, interesses econômicos. Dentro da geopolítica cabe também o debate do que nós chamamos de ordem mundial. O que vem a ser a ordem mundial? É a forma como se estruturam as relações de poder entre as potências mundiais no espaço geográfico. E compõe o que nós chamamos de ordem mundial a velha e a nova ordem mundial. A velha ordem mundial tem como característica, como traço marcante, o que ficou chamado ou conhecido de bipolaridade. Em relação à bipolaridade, nós vamos falar nesse nosso capítulo 7. Vamos falar sobre Guerra Fria, o momento em que o mundo esteve dividido em dois grandes polos de poder. Como marca desse processo que nós chamamos de velha ordem mundial, nós temos o grande marco que é a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito indireto entre as duas maiores potências do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, que tinham demonstrado grande poder de destruição em massa com as bombas nucleares lançadas no Japão. Do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética, que tinha demonstrado grande força militar na rendição das tropas de Hitler em Berlim. A partir daí, o mundo se dividiu. No cenário geopolítico se deu a formação do que nós chamamos de cortina de ferro, divisão imaginária que separava a Europa em oriental e ocidental. No caso, a Europa oriental ficou sob o controle da União Soviética e a Europa ocidental sob o controle dos Estados Unidos. Além disso, houve também a construção do Muro de Berlim. Essa construção que demarcou a separação física, ideológica, política, econômica desses dois mundos que se mostravam a partir de 1945, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Um fato interessante, curioso, é que essa divisão do mundo ficou marcada inclusive no esporte. Em 1974, o Brasil, a seleção brasileira, jogou contra a Alemanha Oriental e venceu por 1-0 com um gol de Rivelino. O mundo então passou a ser entendido a partir dessa divisão. De um lado estava aqueles que apoiavam os Estados Unidos e de outro lado estavam aqueles que, aliados, apoiavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que nós chamamos Guerra Fria? Porque não houve um confronto direto entre as duas potências. A disputa pela hegemonia mundial foi econômica, política, ideológica e tecnológica. Essas foram as 4 grandes fases de disputa entre as duas grandes potências recém-saídas da Segunda Guerra Mundial. Como se consolidou a Guerra Fria? Em 1947, o presidente americano Truman fez um discurso no Congresso americano dizendo que era importante combater o avanço do socialismo no mundo. Naquele mesmo ano, foi lançado pelo secretário de Estado americano o Plano de Recuperação Econômica para a Europa Ocidental, o Plano Marshall. Foi investido na Europa mais de 10 bilhões de dólares para a recuperação da economia, principalmente da Europa Ocidental.
Em 1949, como resposta ao Plano Marshall, a União Soviética lançou o que ficou conhecido como Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, que visava integrar economicamente as nações do leste europeu. Durante a Guerra Fria, observou-se a formação de dois novos blocos de alianças político-militares. Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, liderado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Outros dois movimentos marcaram esse período: a corrida armamentista e a corrida espacial. Corrida armamentista. De forma gradativa, Estados Unidos e União Soviética foram incrementando seus respectivos arsenais. Para isso, foram realizados investimentos de bilhões de dólares. Tais recursos eram utilizados para o desenvolvimento de modernos equipamentos militares e também nucleares. Além disso, houve um aumento significativo das tropas militares. A corrida espacial. Um dos desdobramentos da Guerra Fria acabou sendo uma disputa tecnológica, como eu disse a vocês, conduzida por americanos e soviéticos. Nessa disputa, as duas nações investiram maciçamente na educação e promoveram um rápido avanço científico. A corrida espacial foi resultado dessa disputa no âmbito científico. A corrida espacial aconteceu a partir do lançamento de satélites artificiais, sondas espaciais, envio de expedições tripuladas para o espaço e viagens para a Lua. A conquista do espaço era algo fundamental dentro da disputa travada por americanos e soviéticos, pois o domínio dessa nova fronteira deixaria bem claro o papel de potência mundial daquele que o fizesse, ou seja, quem chegasse primeiro, quem demonstrasse mais poder, naquele momento, realmente se colocaria como a grande potência mundial. Além disso, dominar o espaço poderia ser utilizado em questões estratégicas do âmbito militar. Isso porque dominar o espaço poderia permitir monitorar o inimigo por meio de satélites, realizar ataques se necessário, dentre outras coisas. Por isso, a disputa pelo espaço era tão importante assim. Tratava-se de uma nova fronteira do progresso humano a ser atravessada pela nação ganhadora. Então, a corrida espacial, além de representar esse avanço tecnológico, representava também a busca pela hegemonia. Qual dos países seriam a grande potência? Quem seria a grande potência tecnológica? Outro ponto importante é que a Guerra Fria teve seus reflexos em diversos lugares do mundo. Aqui na América Latina não foi diferente. Durante a Guerra Fria, a América Latina foi marcada por regimes ditatoriais, apoiados pelos Estados Unidos, como aconteceu no Brasil em 1964. Qual era a grande ideia aqui? Conter o avanço do socialismo na América Latina. É importante lembrar que em 1959, Cuba havia passado por uma grande revolução. Uma revolução socialista, baseada nos termos daquilo que a União Soviética já tinha feito. Isso para os Estados Unidos era um duro golpe. Ter no território do seu domínio, digamos assim, geopolítico, da sua influência, um inimigo. Sim, um inimigo. Cuba, na verdade, representava o inimigo dos Estados Unidos naquele momento. Então, os Estados Unidos decidiram então agir e fazer com que o comunismo não avançasse, o socialismo não avançasse nos diversos países da América Latina. E por isso acabou apoiando diversas ditaduras, como aconteceu no Brasil, como aconteceu no Chile e em diversos outros países também. O fim da Guerra Fria. A partir da década de 1970, a economia da União Soviética começou a entrar em crise. A crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava estar em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais. E os indicadores sociais do país começaram a cair. Nesse contexto, em 9 de novembro de 1989,
Um ato simbólico decreta o encerramento de disputas econômicas, ideológicas e militares entre o bloco capitalista e o socialista. A queda do Muro de Berlim. Em 25 de dezembro de 1991, já desgastada, sem poder avançar na economia, atrasada em diversos aspectos, a União Soviética foi dissolvida. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Ele disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. A partir de então, temos uma nova conjuntura geopolítica no mundo, que ficou conhecida como Nova Ordem Mundial. Como nós vimos, esse é um assunto muito amplo, e nós não veremos apenas nesse módulo, nós teremos outras oportunidades para aprofundar esse assunto. Eu vou colocar na descrição desse vídeo diversos links que vão ajudar a vocês a buscar mais informações, ok? Além disso, vou colocar na nossa plataforma um exercício para que vocês possam aprofundar o conhecimento nessa área, principalmente quanto aos reflexos da Guerra Fria na África e na Ásia. Até a próxima!